Olá, meus estudantes maravilhosos, lindos, bonitos, espero que todos estejam bem, estejam tranquilos, tá? Eu sou o professor Giorgio Paulo e agora a gente vai dar continuidade a um assunto mamão com açúcar. Olha, coisa gostosa. Ou seja, a contra-reforma católica, tá? Ou seja, a gente ouviu numa aula anterior falando sobre a reforma protestante, não é? O cisma, a divisão, a fragmentação da religiosidade, da cristandade na Europa, não é? Martinho Lutero vai então conseguir com que na Alemanha ele possa liderar a sua própria igreja, né? Suas próprias teorias, né? É a igreja luterana, mas chamadas de protestantes, tá certo? Então, é lógico que depois de um certo tempo, a própria igreja católica na Europa, ela vai perceber que alguma coisa está errada, não é? E que precisa fazer algo, né? Imagine, se um monge, né, que era um padre, era um doutor da igreja, um teólogo importantíssimo, né, conseguiu fazer com que as pessoas observassem e enxergassem que a fé era o caminho que levava à salvação e não as doutrinas que alguns clérigos pregavam, né, a vaidade, o orgulho, né, isso acaba com muita coisa, né? Então a gente precisa ter essa ideia de que a fé ela nos move para o bem, né? Para o que é bom, nos move para Deus. E aí é lógico que a contra-reforma ou reforma católica vai seguir também esse espaço, que é o espaço de quê? De corrigir certas falhas, corrigir certos erros, né? Então isso acontece quando, gente? Isso acontece em 1545. Né? Então a Contra-Reforma ou Reforma Católica é um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545 e que, segundo alguns autores, teria sido uma resposta à Reforma Protestante de 1517, iniciada por Martinho Lutero, que nós falamos da aula anterior. Não é? Então, agora veja o espaço de tempo de 517 para 545. Ainda demorou muito, não é? Demorou muito, perdeu tempo. Então, o Papa Paulo III, quem é o Papa, gente? É o líder supremo da Igreja Católica, né, no mundo. Não é? É ele que é, digamos assim, o sucessor de São Pedro, não é? Pela tradição da Igreja Cristã Católica. Né? Então, só para fazer um parênteses aí para você entender. A Igreja Cristã, ela foi chamada assim até o século X, não é? A Igreja Cristã, que veio dos ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. No século X existe uma reforma, um cisma, né? É chamado Cisma do Oriente. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e depois a Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla. Foi a primeira divisão da Igreja. Mas só do ponto de vista de poder, né, dos papas e do patriarca. Beleza? Mas no século XVI vem a Reforma Protestante e agora a Contra-Reforma Católica. Então o Papa Paulo III, que é esse senhor que está aí, que vocês estão vendo, né? Esse Papa, ele foi o responsável por, primeiro, reativar, não é, a Inquisição e por convocar o Concílio de Trento como forma de combater o protestantismo. Então, primeira coisa, reativar a Inquisição. Inquisição, tribunal do Santo Ofício, ou tribunal de Inquisição, de inquirir, né? De inquirire, né? De perguntar, de justificar, de buscar resposta, mesmo que ela seja na forma de pressão. Né? Então, os tribunais de Santo Ofício, ou o Tribunal de Inquisição, quando ele foi criado para tentar buscar, né, a essência do erro daquela criatura, daquela pessoa. Não era para condenar inicialmente. Ela ia primeiro buscar entender por que aconteceu aquilo, tá? E depois, de certa forma, trazer essa pessoa de volta para o seio da igreja. Só que com o tempo, os tribunais de Santo Ofício ou os tribunais de Inquisição passaram a ter uma outra conotação.
Em princípio, todo mundo era culpado, até que se prove o contrário, que é o contrário do direito, né? O direito diz que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Quem acusa deve o ônus da prova. Então, você acusou alguém, você tem que provar o que você está dizendo. Naquela época não existia isso, não é? Então, o Papa ele vai reativar o Tribunal de Inquisição e vai convocar o Concílio de Trento. E o que foi o Concílio de Trento, professor? Vamos lá, vamos ver se a gente entende direitinho. Então, primeiro, entender o seguinte, que a Contra-Reforma foi o esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo e seu avanço pela Europa. No entanto, alguns historiadores apontam que já existia de modo embrionário, né, assim, bem no começo, uma reforma na Igreja, conduzida desde o final do século XV, portanto ainda nos anos de 1400 e alguma coisa, né, com Francisco de Cisneros na Espanha. Só um parênteses para vocês aí. Francisco de Cisneros era um franciscano, um frade franciscano, tá certo? Que serviu na corte da rainha Isabel de Castela, que casou-se com o rei Fernando de Aragão, e o casamento dos dois formou o maior reino católico da Europa naquela época, que foi a Espanha, depois de Portugal. Tá? Então esse Francisco de Cisneros ele se torna superior dos franciscanos, né? Se torna um cardeal, ele era confessor da rainha Isabel e era um cara que tinha umas ideias muito retas, muito justas, sabe? E não concordava com os desmandos, principalmente da corte de alguns bispos e cardeais da Espanha. A forma como esse pessoal chegava ao poder, sabe? Comprando gente, comprando cargos, inclusive às vezes até planejando o assassinato de outras pessoas para poder ocupar o lugar. Então ele disse, isso está errado. Então Francisco de Cisneros, dentro da igreja, é um dos primeiros que vai tratar essas questões. Depois, da Espanha, veio Inácio de Loyola, né? É o fundador da Companhia de Jesus, também conhecida como a Ordem dos Jesuítas. E aí um detalhe, Inácio de Loyola, ele era um militar, era um nobre, não é? Foi ferido no combate assim, contra os mouros naquela época e quase morre. E nessa história de morre, não morre, ele faz uma promessa a Deus, não é? E à Virgem Maria, dizendo que se ele se escapasse, ele iria então fundar uma ordem religiosa para expandir a fé católica pelo mundo. E coincide nessa época aí com a expansão comercial marítima europeia, não é? A chegada dos europeus, os portugueses e espanhóis, principalmente espanhóis, na América, não é? E aí é lógico que a Companhia de Jesus vai trazer para cá os chamados, as missões jesuíticas. Então, alguns historiadores entendem que os jesuítas como uma reação católica contra o protestantismo. Então essa interpretação foi feita porque os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por meio das missões de catequese. Ou seja, quando a Espanha começou a colonização das suas terras aqui, o que é que vai acontecer? Vai vir os primeiros jesuítas, virão vir. Então nós teremos Manuel de Nóbrega, José de Anchieta. Então esses primeiros frades, padres ou monges, né? Mas os primeiros jesuítas, eles vão inclusive entender o Tupi-Guarani, vão começar a entender, a escrever o Tupi-Guarani, com isso vai facilitar o contato deles com as tribos, os Tupinambás, os Cariris, Carijós, né? Os Tamoios, né? Então, baseado nisso, né? Quais foram as principais medidas adotadas pela igreja, né? Para impedir a expansão e o avanço das igrejas protestantes? Já tinha Luterana, depois vem João Calvino, João Knox, né? e outros que vão defender a criação de uma igreja diferente. Então, uma das medidas tomadas para a reforma do clero católico foi a criação de seminários, que garantiam uma melhor formação para os sacerdotes. Ou seja, não existia uma escola de formação para padres. Então, o cara queria ser padre, ele ficava acompanhando um padre mais velho para aprender o ofício.
Então a igreja não tinha um controle sobre como o clero era formado no mundo inteiro. Né? Então, o Papa Paulo III, ó, em 1542, ele dá início à chamada Inquisição Romana, que é uma das respostas de Roma ao crescimento do protestantismo e cria, né, o Concílio de Trento, realizado em 3 ciclos entre 1545 e 1563. A partir daí, ele passa a ter uma uniformização da formação dos padres, né, do clero. Né, o latim passa a ser uma língua universal dentro da igreja, então o padre sai de Roma, vai para o Japão, ele lá, se ele falar o latim, ele vai poder se comunicar com os outros padres no Japão, na China, na Índia, para onde ele for. Isso foi até 1962, 64, que era o Concílio Vaticano II, né? Que já da nossa época aqui, que muda, né? Então as missas passam a ser na língua normal, falada num lugar, não mais em latim, né? E assim por diante. Depois, ó, combate à heresia, a infalibilidade do Papa, a venda de indulgências, né? E a criação do livro, do Índex dos Livros Proibidos. Então, essas foram algumas das propostas da Igreja Católica para combater o avanço das igrejas protestantes. Então, combate à heresia, ou seja, aquilo que era contra a ideia da igreja, contra o que a igreja pregava. A infalibilidade do Papa. O Papa não erra, o Papa não falha, porque o Papa é representante de Cristo na Terra. Isso era o que se pensava, né? Mas se manteve. E a questão da venda de indulgências, né? Parou de vender, venda de indulgências e venda de relíquias. Né? A gente tinha várias críticas na época. Beleza? E esse Index Librorum Prohiborum, do latim, Index dos Livros Proibidos, era um livro que contém todos os nomes dos livros que um católico não poderia ler. Era proibido. Beleza? Depois, ó, a ação da Contra-Reforma nas Américas. Então, essa ação da Contra-Reforma vai estar associada aos reis. Então, Portugal e Espanha eram países, eram reinos, né, na Europa, católicos. Então, eles iam difundir a fé católica nas suas colônias. Então, o Brasil, que era a América Portuguesa, e o restante da América Espanhola. Então, com isso também, gente, vem o Tribunal de Inquisição, ou o Tribunal de Santo Ofício aqui para as Américas, né? E quem não seguisse à risca as regras da Igreja Católica na época era punido pelo Tribunal de Inquisição. Então a Inquisição Portuguesa estabeleceu os vínculos aqui, né? Se você um dia for, por exemplo, a Olinda, no Alto da Sé em Olinda, tem a catedral, tem uma caixa d'água bem grande, um prédio gigante, né? Onde o Homem-Aranha no domingo de carnaval, né? Descia de teia. Ao lado você vai encontrar o Museu de Arte Sacra. Tá? Esse Museu de Arte Sacra lá em Olinda, no Alto da Sé, era o palácio do arcebispo de Olinda e Recife e durante muito tempo serviu de prisão, tá? Para o Tribunal de Inquisição, Tribunal de Santo Ofício. E professor, quem é que era condenado? Ora, gente, as suspeitas de heresia investigadas pela Inquisição estavam associadas em sua imensa maioria, ó, à figura dos cristãos novos, que eram os judeus convertidos ao cristianismo. Vieram de países como Holanda e França, atraídos pela economia açucareira e pela ideia de liberdade que poderia se ter aqui nas Américas. Né? Uma vez que estavam longe da Europa, né? Longe da Europa, então esses cristãos novos, ó, eles tinham que abandonar os seus costumes, as suas tradições, por exemplo, judaicas, né? Uma vez que eles eram judeus. Então, o que é que acontecia? As mulheres, geralmente, elas iam para alguns ciclos, né, de reuniões, mas o que a turma fazia? O judeu não comia carne de porco, não come carne de porco. Então a turma fazia uma feijoada, por exemplo, para um almoço. Veja, complicado, né? Então, ou a pessoa comia, ou então estava mostrando que ainda não perdeu os velhos costumes. E aí poderia ser acusada, né, de heresia ainda. Então, ó, as outras acusações recaíam sobre os protestantes e sobre as mulheres. Ao todo, o Tribunal de Inquisição aqui de Lisboa prendeu 1.074 pessoas até o final do século XVI e meados do século XVIII. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil na época do período colonial, foi Salvador e depois foi Rio de Janeiro. E as capitanias tinham as suas capitais. Pernambuco, a capitania era de Pernambuco, a capital Olinda.
não é? Depois, só em 1710, 712, depois da Guerra dos Mascates, é que Recife passa a ser também capital, né? Ora Olinda, ora Recife, por uma questão política. Né? Mas os tribunais de inquisição vão estar presentes aqui. Né? E aí o que é que vai acontecer? Essas perseguições, prisões e condenações à morte, principalmente na fogueira, para alguns casos mais extremos, né? Como os casos de feitiçaria, que era acusado de feitiçaria. Né? Por exemplo, eu vou usar um chá de boldo para cólica, para dor no estômago. Se eu não sou uma pessoa estudiosa ou uma pessoa que a igreja diz que eu posso usar de medicina, né, natural, eu posso ser acusado de feitiçaria e bruxaria, só por isso. Né? Então, era um negócio complicado. Beleza? O nosso desafio, então, dessa aula de hoje é a seguinte: a Igreja Católica, motivada pela reforma protestante e por críticas do próprio clero à degradação espiritual dos católicos, tomou a decisão de reunir as mais altas autoridades da Igreja na cidade de Trento, na Itália, para definir uma posição em relação ao cisma protestante, né? A divisão, a reforma, tá? A fragmentação. Então, a primeira questão é: caracterize o Concílio de Trento. Né? Anote lá direitinho, pesquise o que foi o Concílio de Trento, o que é que ele queria, o que é que ele fez de fato, beleza? E segundo, cite 5 decisões estabelecidas no Concílio de Trento. De boa? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado da aula, pesquisem, estudem. E, minha gente, se sair de casa, use máscara, não aglomere, beleza? Um beijo para vocês, um abraço, fique com Deus e até outra hora.